Olá pessoal, estamos aqui na sede da Interativa e hoje eu vou ter o prazer de entrevistar Jader Maretoli, que é pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria pelo Partido dos Republicanos. O Jader, ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, ele é microempreendedor no ramo de eventos e confecções, palestrante, conferencista, foi secretário de Estado do Rio Grande do Sul na área de esportes e tem formação em gestão pública. Jader, seja bem-vindo na Interativa e vamos começar agora com a primeira pergunta fatídica, né? Por que tu queres ser prefeito de Santa Maria? Maravilha. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Silvana, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela revista. E parabéns por promover esse momento tão importante para a política de Santa Maria, principalmente para o esclarecimento, formação de opinião e conhecimento dos candidatos que têm passado por aqui, porque afinal de contas é o futuro de Santa Maria que nós vamos estar definindo nos próximos dias, no dia 15 de novembro. Então o momento também é um momento diferente e se nós não tivéssemos portas abertas que nem essa, talvez não conseguimos chegar em todos os eleitores com as propostas que são importantíssimas de conhecimento dele. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e continuamos na caminhada acompanhando esse lindo trabalho que você faz aí na nossa cidade. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, o porquê, né, de ser candidato a prefeito é algo que todo mundo acaba nos perguntando diante de tantas atividades, como tu mesmo falaste, do currículo que a gente acaba construindo, apesar de sermos novos, a gente tem um currículo que tem muitas experiências e não teria o porquê de estar no meio da política se for olhar pelo ponto econômico. A gente conseguiria hoje, né? Muita gente procura a política para sobreviver, que não é o meu caso. O meu caso foi devido aos projetos sociais, a minha história. Eu sou da fronteira, por isso, em homenagem à Semana Farroupilha hoje, né? Então, por ser gaúcho da fronteira, não tem como na Semana Farroupilha não estar de bota e bombacha, né? E viemos da fronteira com a história política, onde meu pai foi vereador na cidade de Itaqui. Por 8 anos, foi meu crescimento, a minha juventude foi no meio da política. E principalmente um filho de pedreiro, que acabou, né, tendo um pai vereador pedreiro, e que o pai vereador pedreiro conseguiu construir e transformar muitas vidas e muitas histórias. E aquilo me chamou a atenção já na juventude. Quando chegamos em Santa Maria aqui em 2000, logo meu pai terminou o mandato dele de vereador, depois de 8 anos, ele entrou pedreiro e saiu pedreiro, porque o bom político ele vai entrar e vai sair da mesma forma, né? Não usa a política para se explorar. Então, aquilo chegou em Santa Maria em 2000, começamos a caminhar, a trabalhar aqui, voltamos à atividade de pedreiro, que fui para o campo, né, no canteiro de obra com ele, e começamos a caminhar dentro da cidade, conhecendo a cidade, cada vez mais se apaixonando pela cidade, aonde aqui dormia alguns meses no chão, porque a mudança não vem, então por 6 meses a gente estava lá acampado, fazendo uma obra, trabalhando, dormindo no chão, estudando, porque entendi que a cidade era a cidade do conhecimento, era a cidade que você teria oportunidade através dos estudos. Então foi tudo novo, mas ao mesmo tempo tudo desafiador. E eu gosto muito de desafios. Desafios são importantes para a vida de cada um. E desafios aparecem para quem tem coragem, né? Então eu creio que também é um momento de coragem na minha vida. E diante de toda a caminhada, né, desses 20 anos que se passaram, onde hoje sou santamarense, tenho 2 filhos santamarenses, um envolvimento muito forte por dentro de cada canto de Santa Maria, a gente foi vendo as grandes injustiças, as grandes revoltas e o porquê que dentro do cenário político não se aparecia uma mente diferente, uma mente nova, uma mente inovadora, alguém com coragem para enfrentar, né, uma história de cada um que estão dentro do cenário político de Santa Maria, que não é uma história pequena, é uma história de 30, 40 anos, mas como tudo na vida nós enxergamos que é um momento de você dar oportunidades, né, para um novo, um pensamento novo, uma mente nova. E em 2016, eu pela primeira vez numa eleição municipal tive a coragem, né, e aceitei o desafio de concorrer a prefeito por Santa Maria. E fizemos um bom trabalho, conseguimos apresentar muitas propostas que até hoje circulam na nossa cidade. Fizemos um debate interessante com os demais candidatos, apresentando outras vias, apresentando outras formas de pensamento e até mesmo de gestão. E tivemos um sucesso
podemos dizer, diante da campanha mais barata, né, que teve nas eleições de 2016. Foi uma campanha na raça mesmo, né, com a turma que acompanha a gente, são 3. Fizemos quase 20 mil votos e naquele momento, diante dos meios de comunicação mesmo, jornais, fomos apresentados no primeiro turno como candidato revelação nas urnas. O que nos motivou ainda mais, porque foi um sinal que nós estávamos no caminho certo. Foi um sinal que Santa Maria está querendo uma nova gestão, alguém que pensa diferente, que pensa fora da caixinha, que enxerga oportunidades que estão guardadas há muito tempo que a nossa cidade tem. E esse desafio aceitei novamente nesse ano de 2020, acreditando que os anos se passaram, as experiências foram acrescentadas no currículo, né? 4 anos atrás não era pai, hoje eu enxergo a vida com outros olhares, porque você ser pai, né, ser mãe, né, sabe muito bem qual é a diferença. E nós hoje enxergamos a vida com um olhar mais paterno e principalmente a cidade de Santa Maria, a cidade que me acolheu, que me deu tudo que eu tenho, que conseguiu realizar muitos sonhos. E nos projetos sociais que a gente caminha há mais de 10 anos, nós conseguimos enxergar muitas necessidades até hoje que existem e que podem mudar através de gestão. Muitos empreendedores que também nasceram, outros acabaram ficando no caminho, outros que ainda tentam sobreviver, que enxergam caminhos como nós enxergamos, que podem fazer com que a cidade venha a crescer e inclusive dar maior oportunidade para eles crescerem também. E a gente foi vivendo cada fase da vida e cada setor da vida, né? Tanto na área social, com projetos sociais, como também na área do empreendedorismo. E quando mergulhei na gestão pública, quando fui coordenador do Cine, eu consegui atender em torno de 300 pessoas e falava para a minha equipe que nós estávamos ali com uma grande empresa, onde os nossos patrões entravam todo dia pela manhã e conseguimos atender de forma maravilhosa, mudando o conceito daquele período da agência que existia. Me empolguei ainda mais pela gestão pública, a ponto de abrir mão de muitos sonhos profissionais, né? A minha esposa, porque eu digo que quando a gente consegue ganhar o voto da esposa, porque ela conhece a gente, caminha conosco e sabe, né, do potencial que o marido tem. Ela disse, você poderia estar muito melhor. Eu disse, concordo, porém eu quero transformar a vida de muitas pessoas, assim como a minha foi transformada. E eu acredito que pode ser feito isso através de uma gestão boa. Então, a gestão, ela me empolga, ela me motiva e ela é algo que realmente pode mudar o futuro de uma cidade. E é dentro dessa linha que eu coloco meu nome à disposição de novo. E estamos aqui para mais um pleito. Continuamos com a mesma simplicidade, com a mesma humildade, mas com mais coragem, mais experiência e desejando ainda mais, né, governar Santa Maria. Muito bem. Tu está pré-candidato pelo Partido dos Democratas. Republicanos. Republicanos. E participou do governo agora do Eduardo Leite. Correto. Fala um pouco dessa experiência, porque a tua experiência política efetivamente foi agora no governo do Estado. Correto. No Executivo, quando agora, no período de 2018, eu fui candidato a deputado estadual, onde fiquei como suplente dos Republicanos e fui convidado na composição do governo a compor o governo na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, junto com o conhecidíssimo, né, esportista João Derli, onde ele estava ali como secretário e eu como secretário adjunto, e o desafio era recuperar uma pasta que estava parada há mais de anos, que não existia no último governo do Estado. A Secretaria de Esporte e Lazer foi extinta, e o governador Eduardo Leite nos deu esse desafio de recomeçar essa pasta, que é tão importante na vida de uma sociedade, porque nós não podemos olhar o esporte só pelo lazer, mas também ele hoje gera economia, ele está envolvido na saúde, ele está envolvido na segurança, ele está envolvido em tantos eixos da sociedade, e nós tivemos esse grande desafio de recomeçar e também fazer com que ele pudesse crescer novamente diante de um governo com todas as limitações financeiras. Então, a experiência foi muito positiva, foram em torno de 17 meses, 1 ano e meio quase, onde estive, né, desde a construção da secretaria, da formação da equipe, da construção, né, com o governador, do que ele queria, do que nós imaginávamos que poderia ser aplicado. Tivemos inúmeros desafios diante da falta de recursos, mas conseguimos fazer um grande trabalho, tornando novamente o esporte competitivo no Rio Grande do Sul, fomentando novamente bases que estavam paradas, e o nosso grande
sucesso foi ter conseguido readequar a nossa lei de incentivo, que era totalmente descompetitiva, ela não era competitiva diante dos 27 estados que nós tínhamos no país. Nós olhávamos uma lei de incentivo em que grandes empresas não queriam investir no nosso esporte, e uma lei que fazia mais de 8 anos que ela estava defasada. Conseguimos em um ano alterar, mudar, transformar e principalmente apresentar para os nossos deputados estaduais, onde tivemos a aprovação no mês de janeiro deste ano por unanimidade. A nossa lei ela mudou, né, fomentando em torno de quase 20 milhões anualmente à disposição da lei de incentivo para todos os esportistas do estado e com certeza tornando a lei mais competitiva para investidores. Foi algo assim muito gratificante. Posso dizer que saí em um ano e meio, poderíamos fazer muito mais trabalho, mas saí muito contente porque fui um dos grandes propulsores, né, dessa formação da lei. Fui eu que, por ser um gestor, junto com o João Deli, acabamos conseguindo preparar uma boa lei que a comunidade esportiva toda aprovou, e isso é o sucesso de uma gestão. Muito bem. E falando em gestão, né, a gente sabe a importância da gestão numa empresa. Tu é microempreendedor, organizou eventos, né, tem uma experiência em organização de eventos e na tua microempresa. Tu sabes que agora esse ano, com a pandemia, muitas empresas sofreram, muitas foram fechadas, gerou muito desemprego. Para a própria prefeitura também diminuiu a receita. Então eu te pergunto, caso tu te eleja, o que tu vai fazer para fomentar a economia e desenvolver esses pequenos empreendedores? Correto. Esse é um momento de pandemia em que eu vejo que a nossa cidade de Santa Maria, que tem 80% a 90% das empresas são pequenos empreendedores, é uma cidade que está sofrendo muito diante de todas as ações e gestões públicas que estão sendo feitas, decretos que estão sendo feitos e a forma que está se trabalhando a gestão, né, diante dessa pandemia. Enxergo eu que poderia ter sido diferente. Hoje ainda conversava com um amigo, onde nós temos uma visão, né, que tivemos uma grande empresa de Santa Maria, um grande número de pessoas contaminadas, né, com em torno de 1.600 colaboradores, foi feita a testagem em massa, foi identificado o número de pessoas que foram contaminadas. O que aconteceu? A vigilância sanitária, junto com a empresa, fizeram o combate, separaram os trabalhadores e essa empresa passou uns dias e está trabalhando de novo. Então, ou seja, existia um caminho de você conseguir fazer as coisas continuar andando. E por que para o pequeno não teve esse caminho? Por que para o pequeno não teve essa oportunidade? Por que para o pequeno não se deu a oportunidade de ele trabalhar com todos os meios, né, que foi apresentado e que é apresentado, de prevenção, de protocolos na área da saúde? É a máscara, é o álcool gel, é o distanciamento, é um número mínimo de pessoas, mas nós tivemos, de uma certa forma, as portas fechadas para o pequeno e causou todo esse caos que nós estamos vivendo hoje com os micros e pequenos empreendedores, muitos até mesmo chorando, muitos pensando em tirar a vida, porque, no meu ponto de vista, faltou coragem para fazer um enfrentamento diferente na área da gestão e na liberação e funcionamento de alguns estabelecimentos da nossa cidade. Então eu vejo que vamos ter uma grande missão de poder recomeçar de novo, e aí vamos ter que se aproximar desses empreendedores, construir junto com eles, ouvir eles, né? Porque eu acho que não tem como um gestor não construir caminhos junto com aqueles que fazem parte da gestão, que é a população, que é o empreendedor. E em nenhum momento nós enxergamos, diante dessa pandemia, que a maioria da opinião dos empreendedores foi usada diante da gestão. E isso nós queremos usar no nosso governo, construir juntos. Eu entendo que existem caminhos, existem formas de você conseguir fazer esse enfrentamento, recomeçar, e principalmente, né, é você encontrar aquilo que está escondido dentro de Santa Maria há muitos anos e que não está sendo explorado. Eu enxergo muitos tesouros que existem na nossa cidade, né? O primeiro passo, nós temos que entender que o comércio precisa voltar a funcionar. Hoje existe uma instabilidade, uma insegurança, ninguém sabe do amanhã, ninguém sabe do que vai acontecer no próximo mês, quando que vai funcionar, qual horário que não vai funcionar, né? Então nós não conseguimos ter uma esperança, porque o único caminho que está sendo dado é que nós temos que nos cuidar, temos que fechar porque é necessário para tentar evitar a contaminação, mas não temos ações que possam realmente trazer uma esperança para o empreendedor. Então eu enxergo, no momento que você
criar um caminho, trazer segurança para o empreendedor, esse é o primeiro ponto para nós trazermos estabilidade economicamente para a nossa cidade e para os nossos empreendedores. Você usar o que existe de bom na nossa cidade e os tesouros que existem, né? Fazer parcerias como a nossa Universidade de Santa Maria. Né? Nós temos uma grande universidade que tem um movimento financeiro imenso anualmente e tem uma referência para o Brasil, para o mundo, que pode ser melhor construído parcerias e conseguir fazer com que nós possamos atrair pessoas para cá, porque o potencial de Santa Maria é comércio, serviço, né? Indústria, construção civil que andam junto, mas a principal geração de emprego em Santa Maria é o comércio e serviço. Então, a partir do momento que eu busco parcerias com a universidade e amplio, um exemplo, uma feira tecnológica da universidade que possa envolver todas as universidades, que nós possamos envolver alunos, que nós venhamos trazer, quando secretário de Esporte e Lazer do Estado, nós estamos trazendo para cá os Jogos Escolares Universitários, etapa região sul do país. O que acontece? Seriam 700 atletas que ficariam uma semana em Santa Maria e investiriam em torno, a movimentação dele na cidade, dentro do comércio e do serviço, seria em torno de quase R$1 milhão. Então você imagina se nós conseguimos fazer essa parceria com a universidade e explorarmos melhor. Santa Maria tem um outro tesouro, que é a parte da segurança. Nós somos conhecidos no Brasil todo por ser o segundo maior polo de segurança, né, de militares do país. E nós não temos uma feira que possa nos dar referência, criar uma feira na área da segurança, que nós possamos trazer as cidades, trazer os empreendedores, trazer os investidores para cá e movimentar os setores que é o comércio, que é o serviço, que estão sendo mais abalados neste momento. Então nós precisamos pensar nessas parcerias com as Forças Armadas, com a universidade, que são as nossas rendas extras, e começar a fomentar, né, o que está parado. Um exemplo, nesses 4 anos tive a oportunidade de viajar muito, buscar muito conhecimento, me preparar ainda mais para estar à frente da prefeitura, e eu pensei que em Santa Maria já existiria, né, depois de 20 anos e desse tempo todo, uma SEASA regional. Por exemplo, nós temos lá, em um estudo que eu fiz na SEASA aqui em Porto Alegre, nós temos da região centro e da fronteira em torno de 400 caminhões que vão 2 vezes na semana buscar hortifruti granjeiro lá em Porto Alegre. Por que não nós não temos uma SEASA em Santa Maria regional? Por que não esses caminhões não circularem aqui para fomentar o nosso comércio, fomentar o nosso serviço? Por que não, se já houve até uma área no Distrito Industrial direcionada para isso? E nós estamos perdendo oportunidades, porque é incrível o que uma SEASA gera de emprego. É incrível o que ela gera de renda, né? Em torno de um ano todo, se nós tivéssemos toda essa movimentação de caminhões, de compra e venda aqui, nós tornarmos a nossa cidade, nós seríamos de quase 1 bilhão, com certeza, movimentando. E isso não é difícil fazer. Nós precisamos, lá eu fui na SEASA em Porto Alegre, são galpões, né, onde os fornecedores encostam seus caminhões, vêm os pequenos mercados, vêm, compram os hortifruti granjeiros e levam para sua cidade. Então, não é algo grandioso que não se possa fazer, não é um investimento que Santa Maria não tem condição de fazer, é tudo estrutura e logística, e nós estaríamos fomentando. Eu digo que Santa Maria tem que explorar melhor a posição geográfica dela. Nós temos que pensar de uma forma macro, porque nós temos 40 municípios que olham para cá e nós não conseguimos representar a nossa grandeza. É hora de Santa Maria começar a pensar diferente. E se nós não pensarmos os próximos 4 anos de forma diferente, não tem como nós imaginarmos que vamos conseguir recuperar tudo que estamos perdendo nesses dias. Muito bem. E a questão de geração de empregos? Porque muitos empregos foram perdidos agora e muito provavelmente vão ser extintos. Correto. Pela própria evolução, né, da sociedade, o uso de internet, que tem diminuído muito o consumo real, né, aumentou o consumo virtual. O que fazer para gerar novos empregos e principalmente dessas pessoas que não estão engajadas nesse mundo virtual? Porque daqui a pouco um vendedor, um garçom, que tem lá seus 45 anos, 50 anos, ele tem uma trajetória de 20 anos de experiência nessa área, às vezes é complicado até ele se qualificar, fazer uma formação e entrar num segmento novo. Como tu vê essa situação? Gerar empregos e realocar essas pessoas? Eu entendo que o gestor, o prefeito, ele é o principal fomentador e facilitador da cidade. Ele precisa ser isso. Infelizmente, nós não temos tendo isso como histórico na nossa cidade.
mas ele precisa pensar dessa forma. Um exemplo, a partir de como eu acabei de falar, né, de uma Ceasa regional, nós estamos gerando aí emprego. Quando nós falamos e pensamos também que nós podemos fomentar as pequenas indústrias, nós temos historicamente na nossa cidade comerciantes que vão, quando estava tudo normal, 2 vezes por mês em São Paulo para comprar roupas, porque nós não podemos começar a criar pequenas indústrias na nossa cidade. E nós começamos a confeccionar. Como eu te falei, por eu vim do ramo da confecção, eu entendo que muitas coisas podem ser fabricadas em Santa Maria. E o prefeito deve ser o grande fomentador disso. Nós não podemos esperar que o empreendedor faça isso tudo sozinho. O prefeito precisa ser esse fomentador. Para isso precisa também se facilitar o empreendedorismo na cidade. Nós não podemos ter empresas grandes que conseguem funcionar em 2 dias e outras em 3 meses e os pequenos levarem 6 meses para funcionar. É impossível nós conseguirmos gerar emprego dessa forma. Eu vejo pessoas que nesse momento de pandemia tiveram que buscar uma outra saída, compraram um trailer e começaram a vender o seu lanche ali e já estão gerando um emprego. Imagina se nós fomentarmos isso, criarmos a nossa cidade, explorarmos de uma forma melhor as nossas etnias, criarmos eventos que possamos, isso vai com certeza gerar emprego na nossa cidade e as pequenas indústrias nos bairros. Você imagina, nós temos nos bairros de Santa Maria pequenas indústrias que vão estar fabricando o que nós consumimos aqui na nossa cidade, vão estar o ramo moveleiro. Eu andei na Serra Gaúcha, é incrível o que a Serra Gaúcha faz e vende para a sua região e também exporta. Então Santa Maria ela precisa pensar fora da caixinha, ela precisa ter ações diferentes do que vem tendo e principalmente eu enxergo que o prefeito ele é o grande fomentador para isso. Se ele não facilitar o funcionamento de uma empresa, se ele não fomentar segmentos que são potenciais na nossa cidade de geração de emprego e até mesmo de crescimento econômico, se ele não criar outras ações, quando eu crio uma Ceasa regional, um exemplo que eu usei agora há pouco, eu estou fomentando quantas pessoas circulando na nossa cidade nesse período de carregamento, descarregamento, pessoas que estão trabalhando, automaticamente o nosso comércio superaquece. Se eu começo a criar uma feira tecnológica em Santa Maria, nós vamos estar fazendo com que venha pessoas de fora, o serviço, o garçom que tu falaste vai voltar a trabalhar de novo, vai conseguir estar no mercado. Então nós precisamos criar ações para que o nosso pequeno empreendedor seja reconhecido e valorizado, coisa que não tem. Eu falo com muitos pequenos empreendedores que ninguém sabe que ele existe a não ser a região dele. E tanta gente boa que nós temos em Santa Maria. Agora há pouco eu provoquei um empreendedor que tem no ramo tecnológico, ele criou um aplicativo que ele já está vendendo da nossa cidade, uma startup, ele já está vendendo para outros estados, algo que foi criado aqui em Santa Maria. Então nós temos que começar a explorar o que temos aqui para poder fomentar, gerar emprego e trazer crescimento. Mas o gestor público ele tem que ser responsável por isso. Ele não pode deixar somente para as entidades, dizendo eu estou pronto, se quiser investir, venha. Não, nós temos que fomentar isso. Nós temos que criar uma lei de incentivo, de desenvolvimento que atraia o empreendedor para cá, que atraia a indústria para cá, que fomente aquilo que nós temos de bom. Nós temos que mostrar que a nossa cidade ela tem um grande distrito industrial, porém que não tem asfalto por completo, não tem energia elétrica suficiente, não tem ponto de internet suficiente. E quem é que tem que preparar essa estrutura para vir indústrias para cá para gerar emprego? É o prefeito, é o gestor. E se ele não faz isso, como é que nós vamos conseguir retornar o crescimento econômico e a geração de emprego para essas pessoas que estão sendo desempregadas? Hoje nós temos mais de 10 mil desempregados aí durante essa pandemia que vão estar tentando voltar de todas as formas. E se o próximo gestor esperar para fazer tudo nos últimos meses do governo dele, nós vamos ter um caos social na nossa cidade. Porque eu conheço também a realidade social de cada canto de Santa Maria. E eu sei que esses trabalhadores estão se preocupando como eles vão voltar para ingressar. Muitos deles com falta de qualificação, outros deles porque o pequeno empresário que empregava ele fechou e agora está sobrevivendo. Por exemplo, uma oficina de chapeamento, ela vai trabalhar com 4 pessoas. No momento de crise, que para tudo, ela recua e vai trabalhar só o proprietário. Então, se nós não voltarmos a fomentar toda a cadeia de Santa Maria e trabalharmos em parceria com isso, não tem como nós imaginarmos que Santa Maria vai sair do que pode estar vindo ainda, que já está ruim, mas pode piorar ainda mais diante das realidades econômicas, porque ninguém sabe quando esse vírus vai acabar. Ninguém sabe quando é que vai tudo parar e também ninguém sabe como vai ser conduzido, porque a única forma que está sendo apresentada para o empreendedor e para o empresário é que nós vamos ter que recuar porque a bandeira mudou e então vamos ficar em casa. E as contas, e o empreendedor, e o aluguel, o investimento.
Não tem mais como, ninguém tem uma expectativa. A insegurança é muito grande no meio do empresariado e do empreendedor. E o gestor é o responsável por isso, de criar segurança, de criar caminhos e fomentar junto com eles em parceria. Não tem como você fazer um governo sem parcerias, não tem como você governar sem ouvir a cadeia que é necessária. Porque eu pergunto, o que não é necessário nesse momento? O que não está, qual o caminho, qual o trabalhador que não diz que é necessário estar trabalhando? Todo mundo, porque nesse momento todo mundo está apavorado. Já passou 6 meses e eu entendo que esses 6 meses que foi dado, Silvano, foi dado para quê? Para que se pudesse estruturar a saúde, se pudesse criar caminhos de prevenção, se pudesse usar estruturas da saúde para que se aumentasse o número de contaminações, mas muito pouco foi feito. Então nós vamos continuar fechando, vamos continuar prorrogando e nós temos que voltar a caminhar. Agora, dia 7 de setembro, eu falei em uma das lives na minha página, onde eu disse assim, se Santa Maria não mudar a ação da triagem na área da saúde, se não mudar a ação na parte de fazer uma testagem em massa, se não criar caminhos diferentes, nós vamos entrar em bandeira vermelha. Está lá na minha página, dia 7 de setembro, e nós entramos em bandeira vermelha 6 dias depois. Por quê? Porque não está sendo feita ação nenhuma. Nós não enxergamos um combate realmente nas transmissões que estão acontecendo. Então, nós vamos continuar gerando caos na cidade, e a cidade sem uma esperança de recomeço, como nós estamos vivendo hoje. Imagino que, se tu te eleger, tu vai assumir uma prefeitura endividada, com uma receita menor. Como tu imagina construir mais estradas? Como tu imagina pavimentar essas estradas para o interior, que, né, se o teu projeto é trazer a Ceasa para cá, então vai mexer mais ainda. Quando tu falava de Ceasa, eu ficava pensando, se já reclamo das estradas agora, imagina aumentando, né, o transporte aqui para o interior. Da onde tu vai tirar recurso para construir estrada? Correto. Por exemplo, hoje em Santa Maria, infelizmente, nos últimos anos, muitos apresentam como um grande ganho, né? O investimento em asfalto, mais de 50 ruas asfaltadas, eu enxergo como um grande desperdício de dinheiro público. Porque eu fui na cidade de Gravataí e eu vi uma indústria, uma usina de asfalto lá em Gravataí, que custou 1,5 milhão e que faz 80 toneladas de asfalto por hora, 800 toneladas de asfalto por dia. 1,5 milhão ela fabrica 800 toneladas de asfalto. Ou seja, está comprovado que ela economiza 50%. Ou seja, quem gastou 50 milhões nos últimos anos em Santa Maria podia ter gastado 25 milhões e poderia ter feito mais com menos. Então, se nós não criarmos caminhos para a própria prefeitura assumir o seu papel, parar de terceirizar, parar de gastar, nós não vamos conseguir fazer nada. Porque só se consegue fazer se tem dinheiro e se contrata, então não tem como. Eu sou de família de pedreiro. A minha vice é uma mulher, a professora Maria Helena, também vem de baixo. Nós reconhecemos as dificuldades que todo trabalhador tem, mas as dificuldades não nos param, nós continuamos empreendendo. Quando conversamos aqui, você falou para nós, olha, diante dessa pandemia, em 9 meses eu consegui fazer uma reforma. Por quê? Porque você teve coragem, porque você acreditou naquilo que você tinha e você encontrou caminhos. Então nós não conseguimos encontrar caminhos nos últimos anos de poder empreender bem o dinheiro público. Você gasta 60 milhões de empresas terceirizadas, onde você poderia ter comprado uma usina de asfalto, você poderia ter com 5 milhões equipado com caminhões, e você está fazendo esse asfalto. Não tem como nós esperarmos que vamos ter as ruas do interior, as ruas do interior, a dos bairros asfaltadas. Não tem como. Então eu tenho que fabricar isso. E melhor, eu sou desafiador ainda. Eu brinco ainda com a minha turma da campanha. Nós não vamos ter só uma. Se Deus quiser, nós vamos ter 2. Porque uma nós vamos fabricar para Santa Maria e outra nós vamos vender para gerar dinheiro. Porque a região toda compra asfalto. Por que Santa Maria não pode fazer isso? Não é proibido. Então, se nós não pensarmos fora da caixinha, se nós não assumirmos responsabilidades, nós não vamos conseguir estruturar a nossa cidade para que ela possa melhorar. Mas se existe lá em Gravataí e funciona, por que não pode funcionar em Santa Maria? Por que Santa Maria gastou mais de 50 milhões? Por que Santa Maria continua terceirizando o asfalto que poderia fabricar? E muitas das vias que foram asfaltadas estão sendo asfaltadas pela segunda vez em 3 anos e meio. Então eu não consigo entender que a cidade vai ter recurso suficiente para fazer outras ações e atingir outros bairros. Infelizmente nós estamos hoje com o centro da cidade sendo recuperado, graças a Deus por isso, porém nós temos os bairros que estão há mais de 12 anos do mesmo jeito. O interior que não consegue. Então o que eu penso? Você pega o que tem e você administra esse dinheiro.
Você aplica uma usina de asfalto, você trabalha uma usina de bloco de concreto para você poder também calçar ruas que não tem grande movimentações de ônibus. Você começa a economizar, porque se é 50% mais barato, ou seja, se eu tiver metade do dinheiro que foi gasto de asfalto nos últimos anos, que foi mais de 50 milhões, com certeza nós vamos fazer muito mais com menos. É dessa forma que nós enxergamos que nós vamos governar, com a realidade, com os pés no chão e explorando muito bem aquilo que nós temos dentro do nosso caixa do município e fazendo jus ao dinheiro público. Muito interessante. Porém, eu te pergunto uma outra situação. Para se ter essa usina, quantos funcionários deveriam ser contratados? Porque o que é um grande problema também, não só na Prefeitura de Santa Maria, como na grande maioria das prefeituras do país, que é um passivo. Muitos funcionários se aposentando, um efetivo caro, né? E como administrar isso? Tu contrataria pessoas efetivas para esse setor? Porque a terceirização muitas vezes é feita para se diminuir o custo da mão de obra. Tenta se justificar por isso. Enfim, como tu vê essa situação? Tu contrataria profissionais específicos para isso e que tu poderia vender isso para a região? Você tem hoje na usina de asfalto de Gravataí em torno de 10 funcionários. Eu não posso acreditar que diante do tamanho do parque de máquinas e da Secretaria de Obras do município que a gente não vai ter 10 funcionários para cuidar dessa usina. A usina de asfalto ela funcionou um tempo em Santa Maria, mas ela parou e nos últimos anos todo o asfalto de Santa Maria é terceirizado praticamente. Não tem como. Se está comprovado que em cidades estão se fazendo dessa forma, estão comprando, estão colocando em atividade com 10 funcionários, um exemplo, com 400, com 500 mil reais você faz uma operação de tapa-buraco, que Santa Maria por muito tempo foi conhecida a Santa Maria do Buraco de Monte, e não é diferente ainda, porque as pessoas continuam ainda vivendo isso nos bairros. Você vê com em torno de 500 mil reais você faz em torno de quase 2 quilômetros de tapa-buraco. Com 500 mil reais. Agora, eu duvido você conseguir contratar terceirizado com 500 mil reais uma operação de tapa-buraco, e não é um tapa-buraco qualquer, é um tapa-buraco pesado. Com 500 mil reais você não contrata ninguém. Então, se nós não pensarmos fora da caixinha, se nós não tivermos atitudes diferentes, nós não vamos conseguir fazer com que a cidade volte a crescer e principalmente, além do caos que nós estamos vivendo com os nossos empreendedores, nós vamos estar vivendo um caos de infraestrutura na cidade pública, que já estávamos vivendo nos últimos anos e agora a tendência é piorar. Então, nós temos que ter desafios novos para o gestor e principalmente pessoas novas que pensem diferente. Essa questão de funcionalismo, né? Se deu muita discussão sobre CCs, funcionários efetivos do governo, funcionários que muitas vezes são oposição. Correto. Esse último ano tu teve experiência no governo do estado, né? Na questão de trabalhar com o efetivo. Como tu pretende administrar essa questão de funcionários de carreira, os CCs? Como tu vê essa situação? Hoje em Santa Maria nós temos, é bom, esse momento de eleitoral, eu digo que das minhas maiores alegrias é poder esclarecer a verdadeira realidade de Santa Maria. Hoje nós temos mais de 200 cargos CCs na prefeitura. Com os FGs nós podemos chegar de repente até 300. Então você vê, quando nós começamos a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, junto com o João Derli, nós construímos a metade da nossa secretaria, os cargos de diretorias que historicamente eram direcionados a CCs, nós direcionamos a funcionários do quadro, valorizando o servidor e mostrando que nós tínhamos o desejo de fazer uma gestão diferente. Então a metade dos nossos diretores eram funcionários do quadro, que automaticamente são mais baratos, assumem cargos de chefia e ganham muito mais. Por isso que em um ano a gente conseguiu fazer mudanças incríveis dentro do esporte, porque eles já sabiam os caminhos e se sentiram valorizados. Pegamos outros profissionais que para você contratar ou para abrir um concurso é mais difícil, e aí colocamos cargos técnicos. Então eu entendo, até porque eu sou hoje candidato junto com a nossa vice-candidata Maria Helena, né, e a nossa chapa é pura. Nós não temos coligações gigantescas, não temos apadrinhamentos nenhum, a não ser com a cidade de Santa Maria. Sem dúvida, num ano que vai começar, onde a dificuldade econômica vai ser desde o empreendedor até mesmo a prefeitura, se não se diminuir de algum lado, não se constrói nada. Então, eu digo e repito, nós vamos diminuir os números de CCs e vamos diminuir de forma real, porque nós não temos
Coligação. A nossa coligação é com um único partido que não tem candidatos, que acredita no projeto e que entende que Santa Maria precisa de uma gestão nova. Então não tenho dúvida que nós vamos trabalhar com quem? Com os servidores. E tenho falado para os servidores que nós conversamos que nós vamos ter secretários do município que serão servidores, talvez pela primeira vez na história de Santa Maria. Vamos ter o maior número de servidores como secretário do município. Por quê? Nós precisamos ter agilidade e os servidores conhecem os caminhos. Nós precisamos economizar e a única forma é você já trabalhar com quem já está lá recebendo um salário, passou no concurso para isso, e com certeza mostrar que é assim que se faz política, é fazendo muito mais com menos e economizando em lugares que são importantes. Então não tenho dúvida que dos mais de 200 CCs nós vamos conseguir diminuir, das mais de 18 secretarias, nós vamos diminuir também, porque infelizmente os últimos que passaram na gestão não diminuíram e maquiaram de uma certa forma, porque se você for ver o movimento financeiro que existe em todos os cargos de chefia da prefeitura são os mesmos nos últimos anos, e isso precisa ser reduzido. Quem fala que reduziu está mentindo. Então nós precisamos, neste momento de pandemia, encontrar as verdades e mostrar. É a hora de inovar, e nós podemos inovar. É isso que eu tenho deixado bem claro. Quando o nosso partido vai com uma candidatura de chapa pura, eu não tenho dúvida. Nós não estamos comprometidos a não ser com a população de Santa Maria e com o futuro da cidade. A questão das coligações, ela gera muita discussão, Muita gente diz, é muito bom porque tem vários partidos aliados, mas também tem o revés. Toda vez que eu tenho um aliado, eu devo um favor, e muitas vezes essa secretaria, ela vai para quem? Ela vai para o partido aliado, Exato. É você lembrar, nós estamos hoje com 2 candidaturas do prefeito atual e do vice-prefeito, que agora é candidato a prefeito, e que quando saiu o rompimento deles, não sou eu que estou dizendo, foi o jornal, só quem lê o jornal vai lembrar, só estou lembrando, quando saiu o rompimento deles, saiu 40 cargos CC da prefeitura. Então você vê que toda a coligação ela tem movimentações de cargos. Nós temos neste momento construções nesse momento que os jornais estão mostrando também, construções de coligações que estavam com o partido B e que agora, quando estão com o C, já estão assumindo cargos na prefeitura. Então não tem como nós pensarmos numa cidade com um governo técnico se nós construímos dessa forma. O nosso governo tem que ser um governo técnico. Nós fizemos questão nisso, e isso eu falo com propriedade, porque quando secretário de Esporte e Lazer adjunto, junto com o João Deli, nós falamos, nós vamos construir um governo diferente. E os cargos de diretoria nós vamos dividir pela metade. Vai ser um governo técnico com gente de fora técnica e com gente de dentro técnica. E assim nós vamos economizar, como economizamos. A nossa secretaria, se você for ver de todas as secretarias do governador Eduardo Leite, foi a secretaria com o menor número de CCs que tem. Então, e nós fizemos grandes coisas nesses últimos 15 meses, 16 meses que se passou. Conseguimos fazer mudanças reais. Por quê? Você coloca pessoas técnicas, você com certeza vai ter resultados. Muito bem. Na questão da saúde, sabemos que estamos sendo controlados, bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira amarela, em virtude da quantidade de leitos de CTI. Correto. Qual é a tua proposta de investimento e de gerenciamento da saúde de Santa Maria? Esse momento das bandeiras tem sido um momento muito difícil para todo mundo, e de insegurança para muitas pessoas, principalmente para os empreendedores, as famílias, porque nós temos 4 estágios dentro desse vírus, que tem abalado toda a humanidade. Você tem o momento da contaminação, você tem o momento da identificação, você tem o momento da internação, você tem o momento da intubação, e você vê que esse é o momento quando chega nas UTIs, nas CTIs, que todo mundo ficou preocupado e continua preocupado ainda porque são poucas. Eu tenho dito que, na verdade, o vírus ele veio para nós usarmos a máscara e para os gestores tirarem a máscara, porque está mostrando que faltava estrutura nas nossas unidades de saúde, e no nosso poder público não fez ações que poderiam deixar preparado o nosso sistema. Eu tenho dito que não é só hoje que nós enxergamos a falta de leito, historicamente falta leito na área da saúde. Então, o que eu tenho que fazer neste momento de pandemia? O que eu, neste momento, enxergo que está faltando? O exemplo de Santa Maria. Quando no dia 7 de setembro eu falei que nós tínhamos 4.000 contaminados, 4.000 suspeitos e não estava se fazendo uma testagem em massa, eu dizia o seguinte: se nós fizemos uma testagem em massa no frigorífico Silva com quase 1.600 funcionários e apareceu 240, qual seria a probabilidade se fizesse naquele dia a testagem em massa em 4.027 suspeitos que existissem? Então,
o vírus ele está identificado. A partir do momento que ele está identificado, nós temos vários tratamentos preventivos que estão usando em muitos municípios. E que Santa Maria em nenhum momento apresentou caminho. Em nenhum momento Santa Maria está tentando conter a transmissão, porque imagina, eu questionava, no momento que nós temos um funcionário que foi provado que estava contaminado e estava em casa, e eu passei isso, meu tio está saiu graças a Deus essa semana da UTI do Covid, quando ele contaminou, testou positivo, a minha tia e a minha prima também. Em nenhum momento nós enxergamos a vigilância sanitária na casa desses familiares, desses contaminados, ou seja, nesse momento essas pessoas estão circulando e está se aumentando o número de contaminação. Então, se nós não mudarmos neste momento a gestão, se nós não fizermos um enfrentamento diferente, nós vamos continuar com as bandeiras vermelhas e nós não vamos ter resultados. Porque se você não tem um tratamento preventivo, você não tem resultados que estão tendo tratamento preventivo em outras cidades. Um exemplo, a ivermectina, né? Foi tão questionado, alguns médicos dizem que não, outros dizem que sim. Por que não tentar? Se em alguns lugares está se tendo resultado, por que não Santa Maria até hoje não colocou um caminho de prevenção, de ações de medicamentos, porque só se está se baseando que nós devemos distanciar, usar máscara, álcool gel e tentar ficar em casa, mas a gente tem que trabalhar. Então eu enxergo que se esse vírus permanecer, nós temos que mudar os protocolos. Um exemplo, eu tenho uma amiga, pré-candidata a vereadora do Republicano, que ela testou positivo, mas para ela poder identificar que estava testado positivo, ela levou 15 dias tentando numa unidade de saúde saber se estava ou não. E nesses 15 dias, ela entrou na UPA, ela sentou com todo mundo, ela circulou com todo mundo, porque não tem um protocolo, né, de triagem diferente do que está tendo hoje. Em algumas cidades você vê, como você chega no UPA, você vê uma tenda instalada, a pessoa passa na tenda, verifica a temperatura, né, se faz o teste rápido e depois ela passa para dentro da unidade de saúde. E essa pessoa está com ônibus com horário reduzido. Então tem muitas coisas que estão falhando neste momento. E nós entendemos que poderia ser diferente. Penso também que nesse momento, né, por falta de leitos de UTIs que nós estamos tendo e dificuldades na área da saúde, se Santa Maria tivesse a saúde plena, né, a gestão de saúde plena. O que é a gestão de saúde plena? É você ter o controle das atenções, das altas complexidades, é você ter mais dinheiro no caixa da prefeitura para cuidar da saúde, é o prefeito cuidar dos problemas de alta complexidade e não passar para o Estado fazer a direção. E o que acontece? Isso não foi feito em Santa Maria. E quando eu penso que isso não foi feito, eu penso que em Pelotas foi feito, que Canoas foi feito, que Porto Alegre foi feito, e ao mesmo tempo eu penso que nos últimos anos Santa Maria teve 4 secretários de saúde. 4 secretários de saúde, ou seja, em 3 anos e meio, 4 secretários de saúde. Qual é a probabilidade de um programa de saúde, de gestão ter funcionado em Santa Maria? Não funcionou, por isso nós estamos passando problema. Então o que acontece? Tem que mudar, nós temos que ter um plano que venha funcionar, nós temos que ter uma pessoa técnica que venha trabalhar e venha fazer com que as ações aconteçam. A gestão plena ela é fundamental para uma cidade do tamanho de Santa Maria. Tanto que Pelotas brigou por isso e conseguiu. Isso é vontade política. Tanto que Porto Alegre, Canoas, isso é vontade política. Outra coisa, nós temos dificuldades nas contratações de médico em Santa Maria. Falta médico pediatra, falta médico clínico geral. Ontem eu falava com um amigo lá da Santa Marta e eu dizia, como é que está o posto novo lá? Ele disse, não, o posto está lá, mas não tem médico. Então você inaugura a obra, mas você não tem o que funciona dentro da obra, o que é importante. Por que não tem? Porque o salário não é atrativo, porque nós não temos, nós abrimos concurso e não aparece candidatos porque o salário é baixo. Então, buscando exemplos de fora que funcionam, um exemplo, a cidade de Santa Rosa, lá tem a Fundação de Saúde. A Fundação de Saúde ela consegue fazer contratações mais rápidas, dá mais agilidade, ela consegue melhorar o salário do médico, porque não adianta nós acharmos que o médico vai querer, um médico pediatra que ganha uma média de 20 a 30 mil reais, se atendendo no seu consultório, dependendo do valor da consulta, 150, 200 reais, vai querer atender numa unidade de saúde que não tem muitas vezes a estrutura adequada por 8 mil reais. Então, uma fundação de saúde, você consegue ter uma gestão mais enérgica dentro da área da saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde, e também buscar a gestão plena para que venha mais dinheiro para dentro da saúde. Então, se nós estamos com dificuldades, e nesse momento tem muitas pessoas que estão falecendo no PA, porque a nossa gestão não é plena, e porque elas têm que depender do Estado a encontrar uma UTI para poder fazer essa locomoção, nós temos que assumir essa responsabilidade.
Chega de empurrarmos para os outros a responsabilidade. Assumimos essa responsabilidade, assumimos o recurso que podemos assumir e fizemos uma melhor gestão. Nós temos um hospital regional que só conseguiu funcionar, não pleno, mas uma porcentagem que não está funcionando depois de uma pandemia. E quantos anos nós estamos sofrendo com isso? Sem pensar que, se nós pensamos em geração de emprego, pensamos em movimentar, Santa Maria foi um polo de saúde. E hoje ela é um polo, mas não consegue ser essa referência. Nós perdemos a grande oportunidade de ser uma referência ainda maior se o hospital regional fosse um hospital SARA. Nós seríamos algo que não tem no estado. Nós estaríamos sendo uma referência, estaríamos trazendo muita gente para cá para fomentar todo o setor do serviço na cidade. Então, nós perdemos essa oportunidade. Tudo bem, agora vamos falar do que está acontecendo. Se prometeu que funcionaria no início, há 3 anos atrás, não se cumpriu, agora voltou a funcionar. Só que nesse momento Santa Maria recebe mais de 20 milhões já recebeu para tratamento do Covid, para a área da saúde, e nós não investimos em estrutura. O município não investiu. O Estado investiu, o governo federal investiu, mas o município não investiu esse dinheiro diretamente em estruturas. Um exemplo, nós estávamos recebendo denúncias de pessoas que estavam no PA e estava faltando respirador. Imagens de enfermeiros fazendo o trabalho no respirador. Por quê? Mas o município não pode comprar? Se vem o dinheiro... Então nós precisamos usar o dinheiro público com responsabilidade e principalmente em áreas que são importantes, fazer com que aquilo que está realmente faltando, o poder público possa fazer a identificação, possa pegar o dinheiro para que venha e investir. E aí eu penso, então, resumindo, a saúde precisa ser uma gestão plena, nós precisamos fazer funcionar uma fundação como funciona lá em Santa Rosa, e eu estou dando referências porque a gente foi atrás e funciona bem. Nós precisamos estruturar nossas unidades de saúde, nós precisamos melhorar os atendimentos do nosso pós-saúde, melhorar as estruturas, porque hoje o que está acontecendo é algo muito grave. As pessoas continuam em fila, não existe fila zero, existe fila e fila de monte. As pessoas que chegam de madrugada nas unidades de saúde, elas acabam tendo que ficar na chuva, na fila, na chuva, e muitas vezes idosos. Nós não temos um atendimento, nós não temos um cartão que possa mostrar o histórico do cidadão santamariense, aonde ele entra na unidade de saúde, ele é atendido, e quando ele voltar ele vai colocar um histórico de novo. Nós não temos um sistema. Nós temos pessoas que poderiam estar agendando por aplicativos, como nós estamos agendando tantas coisas hoje na nossa mão. Então tem que mudar, e a mudança ela vem com pensamentos diferentes e atitudes diferentes. E das demais doenças? A gente fala muito Covid, né? Eu fico preocupada porque as outras doenças, nós temos as gestantes, a gente tem um trabalho importante que muitas mulheres acabam não fazendo o pré-natal adequado porque não tem os exames ou porque a máquina estraga, não tem como fazer um raio-x, não tem como fazer uma mamografia. Se faz muita campanha de câncer, né? Câncer de mama, só que fazem as campanhas muito bonitinho, eu apoio, só que fazer o diagnóstico, né? Proporcionar exames em larga escala às mulheres não acontece. E aí, as demais doenças, eu dei um exemplo, né? Correto. As demais doenças, como tu imagina administrar e gerenciar, sabendo que tu falou um ponto bem importante, pessoas, tu precisa de pessoas. Não adianta ter uma estrutura e não ter pessoas que possam trabalhar ali. Então, manutenção das escalas, dos plantões, gerenciamento de recursos para pagar. A fundação é um projeto muito interessante, mas da onde se teria recursos nessa fundação? A fundação ela pode, né, ela dá mais liberdade de ação na gestão para contratação de pessoas, e os recursos, governo federal, governo do estado, o recurso que o município, né, ele gera através dos seus impostos e acaba aplicando, e dentro da secretaria tem uma burocracia muito grande que acaba travando muito para você fazer. Um exemplo, quando você fala, né, das mulheres, e por nós temos uma candidata a vice-mulher, mais do que nunca nós somos cobrados para ações, né, direcionadas para esse público que precisa realmente, não só esse público das mulheres, mas todos os públicos precisam de atendimento na área da saúde. E se nós não pensarmos diferente, quando nós enxergamos ali a cidade de Canoas, tem um centro clínico da mulher. A mulher faz todos os exames nesse centro clínico. Ou seja, com em torno de um investimento de mais de 5 milhões ali, foi feito uma estruturação com máquinas, equipamentos necessários para os principais exames básicos que as mulheres têm que fazer anualmente, e desde o acompanhamento da gestante, desde o início até o nascimento.
Então você vê que existe algumas cidades que são referências, que tem lugares que poderia estar atendendo essas pessoas e principalmente nós estamos separados. Essa mesma cidade de Canoas, ela tem um centro clínico para o idoso, onde faz todo um atendimento diferenciado para o idoso. Então eu tenho olhado, e tenho andado, tenho visto como existe em algum lugar e não pode ter na quinta maior cidade do estado. Agora nós temos que buscar recursos e o dinheiro que vem, nós precisamos fazer com que chegue na ponta como deve chegar. Se nós olharmos a realidade em 4 anos, quando Santa Maria ela tem 4 secretários de saúde e o primeiro secretário foi o prefeito e secretário, a nossa legislação municipal diz que ele não poderia comprar nada nos primeiros 7 meses, como não aconteceu, porque era prefeito e secretário. Então você vê, no momento dentro do poder público, se você atrasar 2 a 3 meses ou até mesmo 6 meses a compra de alguma coisa, ou investimento, você perde recurso muitas vezes por não trazer de fora, ou você deixa de investir em lugares que seria importante investir, e até você conseguir fazer esse dinheiro chegar, abre um processo de licitação, você corre o risco, por isso a fundação ela consegue quebrar tudo isso, porque ela termina com um monte de burocracia que existe, e você conseguiria ter mais energia e ação nos resultados que precisam ter, porque a saúde não pode esperar. Então, a fundação ela conseguiria buscar mais recursos de uma forma mais clara e mais rápida. Você tira o engessamento, você consegue trabalhar em parceria com a Secretaria Municipal e, principalmente, você tem que fazer uma boa gestão, porque o dinheiro que tem dá para fazer muitas coisas que não está sendo feito e poder realmente buscar mais recursos. Existem emendas parlamentares, existem muitos deputados que muitas vezes não estão investindo na nossa cidade, e tem muito deputado federal que faz voto na nossa cidade, porque eu sou testemunha, não, ninguém me pede lá em Santa Maria, então o prefeito tem que pedir. Eu digo e repito, que o dia que nós chegarmos na prefeitura, e depois de uma eleição estadual, que depois de uma eleição municipal vem 2 anos a eleição estadual, todos os deputados eleitos que fizeram voto em Santa Maria, eu vou botar o nome deles na entrada da cidade, ou vocês ajudam a cidade, ou vocês vão pedir voto depois aqui, porque nós temos 203 mil eleitores, mais ou menos, um pouco mais, e nós temos um deputado federal só, então cadê os outros que vêm aqui? Tem que investir na cidade também, principalmente porque o investimento na saúde de Santa Maria vai atender os municípios que eles fizeram o voto também na região. Tudo isso é você querer construir um governo para a população, não um governo político de si próprio. E a cidade perde quando pensa dessa forma. Então eu entendo que nós precisamos pensar de uma forma macro, trazer essas necessidades e estruturações da saúde de Santa Maria, não só para o prefeito de Santa Maria, mas para os prefeitos da região de Santa Maria, que acabam vindo ser atendidos essa população aqui em Santa Maria. Então quando você consegue dividir o valor, com certeza fica bem menor para a Prefeitura de Santa Maria. Pensa a saúde de uma forma macro, consegue criar uma fundação que tenha mais energia, você já vai ter resolvido aí no mínimo 30% a 40% dos problemas que nós estamos enfrentando hoje na cidade de Santa Maria. Já existe o consórcio intermunicipal de saúde, né, que já envolve toda a região, e existe o hospital universitário que acaba atendendo também toda uma grande região. Correto. Então já existe essa união entre os municípios da região, só que acaba não tendo um empoderamento que deveria ter de cada município, porque aí vai depender da vontade política do gestor de Santa Maria, trazer as realidades, por exemplo, vamos criar um hospital clínico da mulher para a região. Santa Maria tem, por exemplo, pega uma casa de saúde e constrói um consórcio. Nós precisamos comprar esse equipamento, precisamos ter esse valor aqui e vocês vão conseguir atender aqui. Então eu acho que tem como construir em parcerias tantas coisas que não está sendo construído, porque nós vamos ter que encontrar caminhos diferentes com a realidade que nós vamos enfrentar nos próximos 4 anos. Mas não podemos de maneira alguma encontrar os mesmos caminhos que estão sendo encontrados nos últimos anos em uma realidade diferente que está começando a partir de 2021. Exatamente. E qual seria a tua prioridade de governo? Qual é a tua bandeira? Olha, minha prioridade de governo, porque são várias frentes. Correto. Né? Nós temos a questão da educação, tem saúde, transporte, empregos, enfim, temos várias frentes. Qual seria a tua prioridade? Não tem como nós começarmos o ano de 2021 sem pensar na saúde e no desenvolvimento econômico da cidade. É impossível você começar uma gestão sem essas duas prioridades, porque são as duas áreas que estão mais sendo atacadas e que vão pedir uma resposta urgente no dia 1º de janeiro de 2021. O primeiro dia, o primeiro mês e o segundo mês, e assim vai. Nós temos que ter ações. Então, nós já estamos planejando, criando caminhos para que nós possamos dar essas respostas que a cidade vai necessitar. Na parte do desenvolvimento, retornar, movimentar a economia de novo, a geração de empregos
e principalmente fazer a gestão da saúde que Santa Maria precisa como polo da região e também como município também para o nosso cidadão santamarense. São as duas áreas que nós queremos atacar, estamos trabalhando com pessoas técnicas já para isso, já estamos movimentando pessoas do setor que no futuro Santa Maria vai estar conhecendo e com certeza vai ver que nós estamos construindo um plano de ação que vai funcionar para trazer a recuperação. Sabemos que tudo precisa de investimento, mas também precisa de muito trabalho e encontrar os caminhos que nós precisamos para fazer com que as coisas aconteçam. Bom, pessoal, está aberto aqui para as perguntas, algumas pessoas já estão perguntando, a gente vai deixar aqui na live, siga a Revista Interativa, curta, compartilhe, e todas as perguntas, Jader, ficarão aqui, então depois tu pode responder as perguntas que ficarem sem resposta agora ao vivo. Tem uma pergunta aqui da Graciela Ali, ela pergunta, na possibilidade de um segundo turno, tu faria coligação? Com certeza não. Esse ano nós tivemos a experiência, a vida é feita de experiências, né? E a experiência que eu tive em 2016 foi que, inclusive publicada em matérias pós-eleição, que nós tínhamos 7 partidos que estariam conduzindo os próximos passos do segundo turno, eu era o candidato, e também as lideranças comunitárias que estavam apoiando a nossa candidatura, que foi uma candidatura nova, né? O Jader apareceu num cenário que ninguém conhecia e atingiu um resultado que o Jader já sabia, mas a população de Santa Maria não. O Jader já sabia porque conhecia e trabalhava já no meio da comunidade e a comunidade já conhecia os resultados apareceram. Mas o que acontece? A partir do momento que nós já estamos caminhando, talvez pensando numa derrota e talvez pensando numa coligação, nós não vamos fazer e apresentar aquilo que Santa Maria precisa. Então nós não pensamos em derrota, nós pensamos que vamos estar no segundo turno, com certeza senão estaria trabalhando em outro lugar, se eu não acreditasse que nós podemos chegar no segundo turno. Com certeza eu imagino que é o momento de nós mostrarmos a nova política, por isso que nós estamos de chapa pura, o republicano, e vamos fazer os enfrentamentos que tem que ser feito, dialogando, debatendo, mas pensando na coligação que nós já fizemos, que foi com a população de Santa Maria. Essa é uma pergunta que todo mundo questiona, porque muitas vezes são inimigos na primeira fase e na segunda fase voltam a ser amigos, né? Exatamente. Isso é uma das coisas que eu acho que a população está cansando, né? Eu acho que a gente precisa ter um debate saudável, mas também ter coerência, né, na trajetória. Se os telespectadores aí que nos acompanham observarem os demais candidatos que já passaram, vocês estão vendo que o meu discurso é diferente de todos os outros. O meu não está sendo tão amigável assim, porque eu estou apontando onde estão os problemas e estou mostrando os caminhos ao mesmo tempo. Por quê? Eu estou apontando de onde está o problema? Porque nós estamos construindo um projeto para estar governando Santa Maria e para não pensar de uma forma que no segundo turno, se não der certo, a gente vai estar junto. Não, Vitor. Chega, Santa Maria precisa de mudança e a mudança ela passa por atitudes diferentes, que é o que nós estamos construindo nessa eleição, com uma coligação de chapa pura. Sou eu, a professora Maria Helena, uma mulher batalhadora da Nova Santa Marta, que acredita também numa Santa Maria melhor. A tua vice é professora? Professora. E tu tem algum projeto específico para a educação? Eu entendo que a educação ela é fundamental. Eu, por ser filho de pedreiro, 8 irmãos, né, eu fui o primeiro a terminar o ensino médio. Imagina a importância da educação dentro da minha vida e também na história da minha família. Não tem como nós governarmos sem fazermos um trabalho grandioso na educação. Nós sabemos que a educação de Santa Maria ela tem a sua história, mas também entendemos que pode sim ampliar-se o trabalho dela. Por exemplo, em 2016 eu defendi e continuo defendendo. Por trabalhar em projetos sociais, eu sei que muitos jovens, por não ter o contraturno ou o turno integral de uma forma mais ampla no ensino fundamental, que é a responsabilidade do município, nós enxergamos muitos jovens já entrando na criminalidade e já são um número negativo ali na frente para a segurança. Então a escola ela precisa ter essa estrutura melhorada, tecnologia, qualificação com os nossos professores, investimentos, né, que a educação tem os seus recursos e é obrigatório por lei, mas investimentos, né, que chegue realmente até a ponta. E nós pensamos muito na escola de turno integral, ampliação constantemente e o turno inverso, né, e esse reconhecimento dos profissionais da educação, né, no maior investimento na qualificação deles e fazer com que os nossos alunos possam crescer dentro da escola, assim como eu cresci também. Bom, nós já estamos aqui
1 hora de conversa, nós temos ainda bastante coisa para conversar. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque na live aqui, que a gente vai tentar passar as perguntas. Sobre a questão de segurança, nós sabemos que a educação, a religião, a família, elas são os pilares importantes para a gente ter uma sociedade harmônica. O que tu pretende fazer nessa questão de segurança? Hoje Santa Maria tem os índices de segurança gradativamente, que se comparar com outras cidades, são controláveis, né? Mas eu entendo que tudo pode melhorar dentro de uma gestão. Nós construímos em 2016 já no nosso plano de governo, e continuo repetindo de novo hoje, a criação da Secretaria de Segurança. Você vai dizer, mas você falou que é diminuir CCs e diminuir os custos, vai criar uma secretaria. Não, nós vamos remodelar. A Secretaria de Mobilidade Urbana, ela trabalha em conjunto com a Secretaria de Segurança. Ela deve trabalhar, se ela não trabalha, ela deve trabalhar. E nós entendemos que esse status que a Secretaria de Mobilidade Urbana tem, ela pode ter a mesma funcionalidade junto com a Secretaria de Segurança para trabalhar com as unidades, né, que já existe segurança no nosso município, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, né? Nós temos o CO que foi inaugurado agora, então ampliar a força do monitoramento na nossa cidade, e essa secretaria ela vai trabalhar muito forte a parte da prevenção, porque como eu sou conhecedor e tenho experiência na pele dos projetos sociais, da importância das áreas de prevenção, do projeto de prevenção dentro das escolas, na comunidade, a secretaria ela pode fazer uma gestão imensa na área da segurança, tanto com a mobilidade urbana, tanto com a educação, nos trabalhos de prevenção, a própria vigilância, né, que sanitária que trabalha vendo, você pode estar contendo o roubo de abijato. Então você pega uma amplitude na secretaria, dá um status para ela e faz um envolvimento de várias outras pastas de dentro da prefeitura, dentro de uma secretaria de segurança, e você vai conseguir ao mesmo tempo também preparar uma guarda municipal, fazer um concurso público que é necessário diante das realidades que nós estamos tendo na nossa cidade, equipar melhor a guarda, fazer uma melhor funcionalidade da guarda que gere mais segurança para o cidadão também, essa sensação que possa crescer. E essa secretaria ela vai estar diretamente com técnicos da área trabalhando para que se aumente ainda mais a nossa segurança na nossa cidade. E na área cultural? Tem algum projeto específico na questão de esporte, cultura, lazer? Hoje nós temos, né, dentro da nossa cidade, muitas áreas da cultura que estão abaladas, muitas áreas que nesse momento estão sofrendo, né? Nós temos uma camada de músicos aí que estão sentindo na pele essa pandemia ainda mais também, e nós planejamos com certeza trabalhar tanto o esporte, quanto a cultura, quanto o turismo, quanto a área social, quanto a área da segurança, a área da saúde, com leis de incentivo. Quando tu me falaste lá atrás, né, da importância de encontrar recursos, nós encontramos que através das leis de incentivo, o caminho para você investir da forma que precisa, tanto na cultura, quanto no esporte, no turismo e tantas outras áreas de Santa Maria. Nós temos um potencial aqui de lei de incentivo, tanto federal quanto estadual, em torno de quase 30 milhões ano poderiam ser captados para essas áreas e investidos em projetos. Nossos empresários, né, que pagam seus impostos, né, eles poderiam estar direcionando para projetos muito bem escritos e que possam realmente atingir essas áreas que são tão importantes e que tem pouco investimento, porque se pensa muito na saúde, se pensa muito na segurança, na educação, e você acaba não sobrando recursos para a cultura, para o esporte e outras áreas que são importantes. Então nós estamos já, né, dentro do nosso plano de governo, trabalhando o quê? Um escritório de projetos. A cidade de Passo Fundo, ela trabalha isso, ela capta muito. Um exemplo, eu como secretário de Estado no esporte, nós enxergamos inúmeras cidades buscando, captando recursos. A cidade de Erechim, o Rally de Erechim. Quantos turistas levam o Rally de Erechim lá? Conhecido mundialmente, uma etapa, né, de esporte, de corrida, em que o Brasil todo se movimenta para a cidade de Erechim. E ele é feito com 60%, 70% com recursos de lei de incentivo. Então, tanto o esporte quanto a cultura pode ter um fomento, um investimento que é necessário para cada evento, através da lei de incentivo, e você vai fortalecer as feiras, vai fortalecer as competições esportivas, vai fortalecer os nossos projetos culturais que tem na cidade, que deve começar nos bairros também. Eu fico muito triste quando eu sei que crianças
que estão na nossa cidade há mais de anos, crescendo os últimos 5, 6 anos que a gente vem acompanhando e não conhece o nosso teatro da nossa cidade. Então a cultura ela precisa começar nos bairros, ela precisa se fortalecer com os nossos artistas que já tem, e a lei de incentivo ela é a fonte, porque tudo para crescer tem que ter investimento. E a lei de incentivo, que nós somos conhecedores e dominamos muito bem, é o que vai estar sendo trabalhado dentro desse escritório de projetos para buscar esses recursos que existem na cidade. Tem uma pergunta aqui em relação aos jovens sobre a questão da desintoxicação, né? A questão do uso de drogas, se existe algum projeto nessa questão, porque a gente sabe que o uso das drogas hoje está se proliferando muito, né? Correto. Isso vem de longa data. Tens algum projeto específico para adolescentes e jovens nessa área? Nós trabalhamos com o projeto de dependência química e drogadição há mais de 10 anos. Então, é uma área que nós enxergamos que cada ano cresce mais e que, infelizmente, hoje a demanda que existe de tratamento, o poder público não consegue acolher. Tanto que existem muitas igrejas, muitas comunidades que trabalham direcionadas porque o poder público não consegue atender toda a demanda que existe. Então, eu entendo que existem já cidades no Rio Grande do Sul que têm as suas comunidades terapêuticas municipais, que trabalham assistência social, o médico que já tem no município, o psicólogo que já tem no município, ele vai trabalhar junto com os monitores nas fazendas, áreas rurais, nós sabemos que não é difícil do município construir, e nós poderíamos estar atendendo com certeza 3 vezes mais as demandas que existem hoje dentro que os CRAS e os CAPs acabam recebendo. Então, não tenho dúvida que a droga tem destruído muitas famílias, tem aumentado a criminalidade, tem se espalhado na cidade. Nós andamos nos bairros, volto a dizer, e a gente anda muito nesses últimos anos, e eu tenho visto facções que existem em cidades grandes, na capital, marcando território em bairros que nós não chegamos em Santa Maria. Ou seja, eles só se fortalecem através da droga. Então, se nós não tentarmos fazer um trabalho de prevenção, não tentarmos ter a nossa fazenda, né, municipal de recuperação de dependentes químicos, que é possível fazer. No meu projeto, nós trabalhamos toda segunda-feira com mais de 50 pessoas de forma voluntária, atende mais de 50 ex-dependentes químicos. Então, a gente vê que existem caminhos. Imagina com a estrutura que o município tem. Nós não temos dúvida que hoje é necessário uma comunidade terapêutica feminina, né, de adolescentes e de homens, que não existe na cidade, né? Se tem parcerias e convênios, que infelizmente se acaba sempre investindo mais, toda vez que você faz o convênio, o valor ele acaba aumentando, porque não tem como você fazer um valor menor, e você poderia, uma comunidade terapêutica com uma equipe bem menor, atender um número bem maior de pessoas. A gente quer construir e vamos construir se Deus quiser. Em tempos de pandemia, a gente vê que muitas pessoas estão usando mais ainda medicamentos, Exato. Depressão, né? Álcool, que é uma droga lícita. Exato. E tem aumentado muito isso porque as pessoas estão ansiosas, não Correto. sabem o que vai acontecer e está piorando cada vez mais. Tu tem algum plano para essa área também? Nós temos a CVV em Santa Maria, Sim. que trabalha efetivamente, que procura trabalhar a prevenção ao suicídio. Mas existe alguma outra ideia dentro da tua plataforma de campanha? Nós temos esses projetos que já funcionam. Eu entendo que muitos deles podem se trabalhar nessas parcerias como a CVV, e se precisa ter a motivação do poder público buscar e estruturar eles melhor. Muitas vezes precisam de estruturas que o município tem condições, é um espaço, é um telefone, é um local para reuniões, é você conseguir conveniar com as faculdades, né, os cursos de psicologia que existem na cidade, é você conseguir envolver as assistentes sociais que têm se formando todo ano na cidade. Então, essa área da área social se constrói com muita parceria, e não é difícil construir, porque nós construímos muitos dos nossos projetos sociais, que são todos gratuitos e não tem dinheiro público, só em parceria. Agora imagina o gestor da cidade, o prefeito da cidade fomentando isso. Então nós com certeza sabemos o caminho e sabemos os lugares aonde bater. Como prefeito vai ser totalmente diferente, né? Se hoje o Jader já vai lá e já bate mostrando que tem amor ao próximo, já consegue alguma coisa, agora imagina a prefeitura sendo esse grande parceiro, fazendo essa grande ação. E quando se fala nessa área, nós falamos o seguinte, né? Nós estamos aqui fechando tudo para salvar uma vida que não morra do Covid. E quantas pessoas também morrem nessas áreas? E talvez às vezes estão passando e não são contadas durante a vida normal. E nós precisamos salvar todo tipo de vida que existe em todas as áreas que a cidade enfrenta. Isso aí.
Muito legal. Eu acho que com a tragédia Kiss, nós vimos o quanto a solidariedade santamarense é grande, né? Os grupos que foram formados, os grupos de apoio, de assistência, de psicólogos, psiquiatras. Exato. Até inclusive no início da pandemia foi criado também um grupo de médicos que começou a fazer laudos e atendimentos online para conseguir fazer uma união entre as pessoas e trabalhar de forma conjunta. A solidariedade ela existe muito forte na nossa cidade, graças a Deus. A gente vê pessoas que realmente, né, olha quantas toneladas de alimentos foram várias instituições, vários projetos arrecadaram. Então, médicos, né, entregando o seu serviço aí de forma gratuita. Eu entendo que quando a sociedade enxerga uma gestão séria, uma gestão que realmente é participativa, que quer fazer, ela se doa também. Então, nós somos prova disso. Nesses 10 anos de projeto, nesses 10 anos de trabalho que a gente trabalha de forma voluntária, é tudo com parcerias e a sociedade participa. Então, imagina o prefeito fomentando tudo isso. Esse é um sonho e é por isso que eu tenho colocado cada ano que passa esse sonho no coração de muitas pessoas. Eu entendo que pode ser feito, né, com parcerias, com amor, se construir muita coisa nessa cidade que é tão linda, tão amada e que tem uma referência de coração, né? Que bacana, estou muito feliz. Então, eu vou encerrar a nossa entrevista te agradecendo, Jader. Seja bem-vindo sempre, a casa está aberta para trocar ideias nesses trabalhos sociais que tu desenvolve. E te coloco à disposição para tuas palavras finais, para falar mais alguma coisa ao nosso telespectador. Com certeza, eu que agradeço, Ana. Foi um momento muito importante, eu acho, de poder expor, né, um pouco mais daquilo que nós estamos caminhando, construindo para a nossa cidade. Sabemos que é muita coisa, né, para você falar, conseguir expor tudo aquilo que realmente a cidade precisa, são várias áreas, mas eu quero dizer para cada um que nos acompanha, nós estamos preparados, nós temos os caminhos, temos experiências necessárias para poder fazer uma boa gestão. Acreditamos, né, que Santa Maria pode realmente muito mais. Ela é a 5ª maior cidade do estado. Nós podemos, a minha vice, a nossa professora Maria Helena, somos pessoas que nem vocês, que conhecem a vida cotidiana de cada um e vivem uma Santa Maria real, né, dos problemas que apontamos e outros tantos que vivemos, mas também das soluções que nós sabemos que existem. Então é assim que nós começamos essa caminhada e vamos continuar até o dia 15 de novembro. Muito bem, muito obrigada a todos os telespectadores. Muito obrigada.